Não importa se o grupo é da família ou de amigos. Quando surge a foto de um olhinho com problema, alguém vai sempre indicar aquele colírio milagroso. Mas aqui vai uma dica do canal Pet. Passe bem longe desse conselho, amigo. Alguns sinais que indicam problema aos oftálmicos são subjugados ou subestimados. Um lacrimejamento excessivo, o olho um pouquinho mais vermelho do que o normal, com uma certa constância, né? Coçar o olho. Então sempre é bom estar atento a esses sinais que no dia a dia pode passar batido, vamos dizer assim. Então secreção ocular excessiva pode estar chegando aí um problema de olho seco, olho fechando e vermelho, então você pode ter uma lesão de córnea, né? Olho muito vermelho e opaco, você pode ter já um glaucoma ou uma uveíte, que é um processo inflamatório intraocular muito importante que a gente tem que combater o quanto antes. A areia, como outras coisas pelo ambiente, pode se tornar um risco, né? Um corpo estranho, por exemplo, o cão que anda muito em parque, então aquela grama ou um pedacinho de galho, uma plantinha que ele entra para fuçar alguma coisa. E tem cães que são mais predispostos a esse tipo de trauma ou corpo estranho, que são aqueles cães que têm o olho saltado, os braquicefálicos, né? Bulldog, Pug, Shih Tzu, Chihuahua, Pequinês. Então essas raças têm que ter um cuidado redobrado com os olhinhos. A pressão intraocular é um dos principais exames, né, que está incluso na avaliação oftalmológica para que a gente detecte ou exclua alguns tipos de doença, principalmente elas uveites e glaucoma, que é hipertensão ocular, né? Você tem a avaliação da quantificação lacrimal através de um teste que a gente chama teste de Schirmer, né, uma fitazinha que a gente coloca e quantifica a produção lacrimal. A gente faz uso de alguns corantes vitais para avaliar a integridade da córnea, que seria um corante de fluoresceína, um corantezinho laranja. A gente estila e depois faz a avaliação com uma luz específica, né? Nós fazemos também a ferição da pressão intraocular, né, com um tonômetro. A depender das condições do olho do animal, se tiver uma transparência que permita a gente avaliar o fundo de olho, a gente dilata a pupila e faz a avaliação de fundo de olho, avalia a retina. A conjuntivite no cão, a conjuntivite propriamente dita, ela é muito rara em cão por conta da sua causa, é mais comum no gato. Então o gato ele tem mais problemas relacionados à conjuntiva com agentes infecciosos, parasitários, o cão é muito mais difícil. Existe, na verdade, é uma síndrome, né, provocada por uma afecção por um vírus, que é o herpes vírus. Ele, além de provocar sintomatologia respiratória, né, devido à proximidade, ele também leva a sinais oftálmicos. E geralmente tem muitos gatinhos novinhos que já apresentam muita secreção ocular, úlceras de córnea, principalmente esses gatinhos que estão aí de rua, que são adotados, que vivem em abrigos com grande quantidade de gatos. Né, esse vírus ele é muito contagioso. E aí, como contagioso é entre eles ou entre o outro? Entre os gatos. A pessoa logo nota o desconforto ocular, aquele olhinho fechando, muita secreção, né? Olho vermelho, inchaço, edema, né, na conjuntiva, aquela partezinha, aquela pelezinha, né, conjuntiva rosinha dentro do olho, mais edemaciada. Então são os sinais mais comuns. É muito importante, assim que se nota algum sinal diferente do que de costume, você procurar o seu veterinário de confiança ou até um especialista oftálmico, já que você já leva seu animal, para que ele examine e faça a melhor conduta terapêutica. Seguindo uma dica de um conhecido, de alguém que está num grupo de WhatsApp, que dá usei esse colírio, você pode estar pondo em risco a saúde do olho do seu animal. Em 24 horas esse animal pode perder a visão ou pode perder até o olho. Então é muito importante o acompanhamento profissional. A reprodução é um assunto complexo. É necessário entender questões como a idade ideal, as fases do cio e as mudanças no comportamento. Neste universo, o canal Pet também procurou saber mais sobre a reprodução assistida. Malu tem 1 ano e 3 meses. É a próxima na sala de espera a ser atendida por uma especialista para identificar o momento ideal para a reprodução, seja natural ou por inseminação. E não é para vender. A família
quer ficar com todos. Eu gosto muito de animal, principalmente a mulher mesmo, que é quem quer. Aí não quer dar, minha mãe quer, minha avó quer, então a gente não vai comercializar não. A Malu vai fazer a citologia, um exame rápido e fundamental para planejar os filhotes, como explica a especialista Juliana Ramos. A gente começa a trabalhar com a cadela a partir do momento que ela começa a sangrar, que é o momento que aquela vulva começa a ficar mais inchada, mais edemaciada. Então, a partir desse momento, ela não sente quando a gente introduz aquele suave, que é para a gente fazer um teste de citologia vaginal. Então, ela não sente o desconforto. Geralmente, algumas cadelas que nunca cruzaram, ela pode sentir, ficar um pouco inquieta na hora da introdução do suave, mas é uma coisa que não causa dor e não causa risco. Pandora também vai ser atendida. A futura mamãe já está em uma fase mais adiantada de mais ou menos 40 dias de uma gravidez planejada. A gente faz um acompanhamento desde antes dos cachorros chegarem à época de cio, então a gente faz acompanhamento, exames de sangue, para ver como é que está a questão de saúde deles. Depois a gente faz todo o preparativo deles para entrarem no cio em boas condições, estarem saudáveis, fortes, com a imunidade alta. Hoje é dia de ultrassonografia. Já é a segunda vez que ela faz o exame, para saber o tempo exato da gestação. Um dos principais parâmetros para a gente avaliar o desenvolvimento fetal é o batimento cardíaco, né? Então aqui a gente já consegue ver o parênquima hepático, o parênquima pulmonar, já consegue avaliar estômago, vesícula urinária. Então quando chegam aquelas cadelas que cruzou e não sabe quando cruzou, não sabe a idade gestacional, aí quando a gente faz esse cálculo, a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo essa cadela ainda vai levar essa gestação. É importante alertar que o ultrassom não traz a estimativa da quantidade de fetos. A precisão maior dessa informação somente no raio-x. O ideal eu sempre aconselho a 55 dias de gestação a gente fazer uma radiografia, porque aí com a imagem parada a gente conta os crânios e a coluna. Fica mais fácil e o resultado mais fidedigno em relação à quantidade. E na sala de exame, Pandora encara esse pré-natal com a tranquilidade de quem já é mãe de 10. O exame é fundamental também para os casos de gravidez não planejada. Então, a gente vê a questão do diâmetro do crânio, né, para saber se aquela cadela, se for pequena demais para aquele crânio fetal que vai sair, se a gente pode sugerir uma cesariana. A gente nunca pode dizer que está no momento, não. A gente pode indicar e aí, de acordo com o clínico, que é sempre o ultrassonografista, trabalha sempre de acordo com o clínico, né, quem está atendendo aquela cadela, aí ele vê se realmente vai intervir cirurgicamente. Opa, tudo bem com Pandora. Nasceu para ser mãezona. O biólogo e tutor da Pandora, Marcos Vinícius, é criador da raça. Ele não abre mão e segue passo a passo esse acompanhamento. A reprodução assistida gera muitas dúvidas. A veterinária Juliana Ramos explica um pouco mais sobre esse período reprodutivo. A cadela ela apresenta 4 fases no ciclo estral dela. A primeira é o proestro, que é a fase que ela começa o sangramento. Essa fase ela está com os níveis de estrógeno muito alto, então esse estrógeno é que vai chamar o macho. Nessa fase ela vai chamar o macho, né? Ela vai atrair o macho, só que ela não vai aceitar a monta natural, que já muda do estro, que é a segunda fase do ciclo estral, que aí o estrógeno vai cair e a progesterona vai aumentar. É uma das características da cadela também, essa alta de progesterona. Nessa fase, além dela atrair o macho, ela também vai ser receptiva. Então é nessa fase que ela começa a aceitar a monta. Passando do estro, a gente vai para o diestro. Todas as cadelas passam pelo diestro, ela estando gestante ou não. Então, é a fase que, além da progesterona em alta, a gente vai ter a prolactina. É uma fase muito fácil da gente encontrar a pseudogestação, pseudociese ou a gestação psicológica. Passando do diestro, a gente tem o anestro, que é justamente a fase de inatividade sexual. Então, resumindo, a cadela tem 4 ciclos, 4 fases nesse ciclo estral. Alguns sintomas podem ajudar os tutores na identificação do período. Os primeiros sinais que a cadela começa a apresentar é o edema de vulva. Ela pode ficar um pouco desobediente, fica inquieta, fica bebendo muita água, ela começa a aumentar a frequência de micção, né, de fazer xixi. Então, essa mudança de comportamento vai de cadela em cadela. E quando a reprodução assistida é indicada?
Ela é indicada naquelas cadelas que o tutor não identifica o cio, aquelas cadelas de cio silencioso, aquelas cadelas que são territorialistas, dominantes, não deixam o macho chegar perto, ou ao contrário, aquelas cadelas que são submissas e na hora que o macho chega, ela se abaixa. Animais que têm tamanho e peso diferente, então isso dificulta o acasalamento quando é a monta natural, porque a reprodução assistida não é só a inseminação artificial, e sim todo esse acompanhamento do manejo reprodutivo dela. É importante esse acompanhamento com o veterinário clínico e caso o tutor tenha um interesse reprodutivo, ele entre em contato com algum veterinário que seja mais especializado na área de reprodução. Depois do intervalo, homenagem à Manchinha reforça a importância de combater a crueldade contra animais.